Olá galera, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo para esse bate-papo super especial sobre redação. E olha que o nosso papo de hoje vai ser bem interessante porque nós vamos relembrar uns pontinhos aqui, vamos revisar, vamos aprofundar uma discussão sobre argumentação. Quem nunca participou de uma discussãozinha? Quem nunca quis impor a sua opinião? Seja pelo futebol, seja pela política, seja por filmes, novelas, mas quem nunca quis defender uma visão sobre um determinado tema? Pois bem, para que você consiga necessariamente ser produtivo nessa tua empreitada de defender uma ideia, é importante que você conheça diversas formas de argumentar. Daí ser tão importante essa análise de hoje, porque nós vamos analisar basicamente princípios de argumentação. Primeiro, para entender o que é a argumentação, e depois, principalmente, para que você consiga aprofundar, analisar, trazer, fazer com que isso se torne funcional, claro, na sua escrita, porque a nossa intenção aqui é muito clara, a gente precisa escrever, mas também na sua vida, né? Porque defender uma opinião prática é sempre bem interessante. Então, para que você consiga defender a sua ideia, independente do tema que esteja sendo abordado, é importante que você conheça os princípios de argumentação. E é para isso que nós estamos aqui hoje. É claro, professor, qual é o tipo de texto específico que trabalha com esses tipos de argumentação? Nós temos alguns. A carta argumentativa, o artigo de opinião, principalmente a dissertação argumentativa. Vale lembrar que a dissertação argumentativa é o tipo de texto que mais é cobrado dentre os mais diversos vestibulares que você vai fazer e, principalmente, também é cobrada em seleção de profissionais, tá? Então, muitas vezes você vai procurar a questão de emprego, você é exposto à necessidade de escrever uma redação. E muitas essa escrita é uma dissertação. Daí ser tão importante a gente ter uma ideia de como argumentar. É claro, eu estou falando aqui de um princípio de escrita, mas a argumentação é válida, de novo, para diversos momentos da sua vida, inclusive para ganhar uma boa discussão com as pessoas aí que rodeiam a sua comunidade, tá? Então é bem interessante você falar, sentar com um amigo e conseguir ter necessariamente esse poder de argumentação que convença as pessoas do que é mais necessário, do que sua opinião é uma opinião mais válida, tá? Então é baseado nesse princípio que a gente hoje vai ver o que é argumentação, vamos rever o aprofundamento dessa ideia de como argumentar e principalmente vamos também fazer uma análise dos diferentes tipos de argumentação, tá? Então vem comigo que a gente vai visualizar isso, vamos aprofundar a nossa discussão sobre esse processo, tá? Bom, vamos lá. Diversos tipos de argumentação, como é que você consegue perceber essa lógica? Primeiramente, vamos entender qual é o caminho da nossa aula. Nós vamos, como eu já antecipei aqui para vocês, falar sobre o uso de diversos tipos de argumentos. Então, nosso papo hoje é sobre argumentação. Vale lembrar, galera, um ponto muito importante para a gente, que esse nosso roteiro todo vai ser baseado na defesa de uma tese, né? E o que é tese, professor? Tese é justamente um posicionamento que você tem diante de um tema. Para que você se posicione bem, você precisa argumentar. E para argumentar, você precisa conhecer sobre o que você está tratando. Por esse motivo, é tão importante reconhecer os tipos de argumento. Para que eu quero conhecer isso, professor? Para compreender e conhecer a relevância dos mais variados tipos de estratégias argumentativas capazes de fundamentar a opinião, principalmente, olha só, como eu falei para vocês, principalmente nos textos dissertativos, porque existe uma cobrança muito clara para eles. Mas vale lembrar também que não são só os textos dissertativos que são apresentados para a gente. Nós vamos trabalhar uma realidade de vários outros tipos de textos, como a carta argumentativa, como artigo de opinião, entre outros pontos, tá? Mas o texto dissertativo, a dissertação argumentativa, é, sem sombra de dúvidas, o que mais vai aparecer na nossa vida, tá? Bom, nós vamos ter uma aulinha aqui expositiva, a gente vai analisar aqui cada um dos aspectos, vamos interpretar textos e eu coloquei uma questãozinha ali no final para que você consiga direcionar cada uma dessas ideias, beleza? Bom, entendido essa parte, entendido o caminho que nós vamos percorrer aqui nesse momento, vamos partir para a parte que realmente nos interessa, que é entender todo esse processo, tá? Professor, o que é argumentação? Veja bem,
A argumentação nada mais é do que um processo linguístico que envolve a defesa de uma ideia ou de um ponto de vista. Primeira coisa que eu quero esclarecer aqui, pessoal, a defesa de uma ideia, ponto de vista, está atrelada àquele princípio que eu comecei a falar para vocês. A gente vai chamar isso daí de tese. Mas vamos lembrar, pessoal, que olha só, se eu vou defender essa ideia, se eu preciso argumentar, se eu preciso entender quais são as maneiras que eu tenho de argumentar, eu vou entender que essa tese, ele não é simplesmente uma opinião. Ela é uma opinião, mas é uma opinião racional e, de certa forma, impessoal. Por quê, professor? Porque se a minha opinião ela for apenas pessoalizada, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma ideia de senso comum. O que é senso comum? É quando eu quero impor a minha opinião para outra pessoa sem ter uma racionalização nisso. Sem eu ter uma argumentação plausível, racional, montada de uma forma coerente para que eu consiga convencer alguém de algo. Beleza? Então, primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui é que essa argumentação, esse ponto de vista, essa ideia, eles são representados pela palavra tese, tá? São representados pela palavra tese, e a tese é a marca de um posicionamento, de uma ideia baseada num princípio de racionalidade, de impessoalidade, ok? Bom, essa tese, essa argumentação é usada em diversas situações do cotidiano, como debates formais. Detalhe, debates formais, pessoal, a gente vai principalmente levar aqui para o ponto de textos escritos, tá? Textos escritos ou debates formais mesmo que sejam de forma oral, a gente precisa colocar isso daqui um debate, princípios de argumentação, por exemplo, um debate político. Esses princípios de argumentação são interessantes. Ou em questões informais. Vou bater um papo sobre qual é o melhor time do Brasil, quem é que vai ganhar a final da Libertadores da América, ou algo desse tipo, também é interessante, e esses recursos argumentativos também são importantes para que você consiga defender essa sua ideia. E mesmo em situações familiares. Bom, aqui eu poderia falar só sobre a questão mais íntima mesmo, mas hoje em dia, até na família, a gente se discute muito sobre política, né? Então já fica aqui esse detalhezinho para que haja esse direcionamento para vocês. Pois bem, o que acontece? Apesar de muito usual nas relações humanas, uma boa argumentação pede clareza na exposição de raciocínio. Opa, olha aqui a principal característica que você tem que ter na argumentação. Você precisa ter clareza na exposição do raciocínio. Por quê, professor? Porque você precisa defender uma tese, e essa tese é racional, impessoal. Então você precisa necessariamente ter clareza, garantir clareza nesse raciocínio, tá? Clareza na exposição do raciocínio que embasará uma tese. Gente, um detalhe, esse embasamento aqui, a gente pode entender como uma fundamentação. Fundamentação. E essa fundamentação, ela está diretamente ligada à ideia de argumentos. Porque eu só vou entender como é que eu fundamento algo se eu tiver princípios de argumentação. Ele embasará a tese, é justamente a argumentação, o fato, os recursos que você vai trazer para provar que a sua fala é uma fala válida, certo? Então, a tese, vale lembrar, eu já falei ali para vocês, a tese nada mais é do que o ponto de vista a ser defendido. Mas vamos lembrar que quando eu chamo algo de tese, eu vou chamar esse algo, a tese é uma opinião, mas é uma opinião racional, impessoal, tá? Bom, principalmente em sua composição escrita, certo? A tese, principalmente na composição escrita, precisa muito de clareza. Em textos como dissertativo argumentativo ou carta argumentativo, o autor precisa, além de conhecimento de gênero, saber fazer uso dos principais recursos linguísticos e entender o contexto da escolha de cada tipo de argumentação, certo? Veja bem, conhecer os gêneros é importante por quê? Por exemplo, se eu vou fazer uma dissertação argumentativa, essa dissertação aqui, ela me cobra
um repertório sociocultural. Professor, o que é repertório sociocultural? Repertório sociocultural, gente, nada mais é do que algo que tire o meu texto do princípio de senso comum. Então, é aquela coisinha que vai fazer com que eu fuja do senso comum, com que eu necessariamente consiga dar um embasamento mais preciso, mais racional, certo? Então, eu tenho que entender que o meu argumento ele vai ser pautado dentro do repertório sociocultural que eu escolhi para montar o meu texto, tá? Então, já fica aqui esse direcionamento. Professor, e o que é repertório sociocultural? Galera, repertório sociocultural nada mais é do que o conhecimento que você tem. Você tem um conhecimento de mundo, um filme que você assistiu, um papo que você bateu com a galera da sua comunidade, o que você aprendeu na escola, princípios como a questão de história, geografia, filosofia, tudo isso vai ser válido para montar o seu texto. E é baseado nessa ideia que necessariamente você vai montar um repertório sociocultural. Então, esses conhecimentos aí são aqueles conhecimentos que você vai relar, você vai selecionar para trazer para aí sim dar base para a sua argumentação, certo? Então, esse princípio é um princípio muito interessante para que você entenda essa lógica. Carta argumentativa ela já é um pouco diferente, porque a carta argumentativa, ela, mesmo sendo uma carta aberta, ela tem um teor um tanto quanto mais pessoal. Então, ela não se cobra necessariamente um repertório sociocultural legitimado por uma das áreas do conhecimento, por exemplo, tá? Então, ele não precisa ser filosofia, sociologia, história. A carta argumentativa você pode trabalhar com outros recursos argumentativos, como o pensamento lógico, a relação de causa e consequência, exemplificação, entre outras coisas que montam essa lógica da carta argumentativa. Então, o autor precisa, além do conhecimento de gênero, primeiro você precisa saber que gênero é esse que você está trabalhando, ele também precisa saber fazer uso linguístico, né, dos recursos linguísticos. E aí existem palavras que marcam a argumentação. Cabe destacar, vale ressaltar, é importante realizar. Então tem todo esse processo aí que você vai... são recursos linguísticos que são trazidos para dentro da sua redação. E entender o contexto para a escolha de cada tipo de argumentação. Que contexto é esse, professor? A primeira coisa, o primeiro contexto que você precisa entender é se esse contexto é um contexto formal, dentro, por exemplo, de uma linha de raciocínio que trabalhe com a dissertação argumentativa, ou um contexto informal, em que você leva em consideração, basicamente, um princípio mais pessoalizado dessa montagem de estratégia argumentativa. Beleza? Bom, entendido esse primeiro momento do que é a argumentação, de como é que eu vou defender essa ideia, aí eu vou pensar um pouco mais na frente para a gente entender essa lógica. Vamos lá. Primeiramente, entenda só aqui o que é esse resumo. Argumentação é um recurso linguístico usado para influenciar o leitor sobre um ponto de vista ou uma opinião. Basicamente, o que você quer aqui com a argumentação? Qual é o grande objetivo dela? Convencer. Você pretende persuadir, convencer. Você vai defender ou convencer alguém de algo. Defesa de um posicionamento. É baseado nessa ideia que você vai necessariamente argumentar. É a defesa de um posicionamento. Então você quer convencer alguém de algo, do posicionamento que você tem. Você quer convencer que seu posicionamento é certo. Para isso, claro, a argumentação é um recurso linguístico. É uma maneira de eu organizar a linguagem para convencer isso, para influenciar o leitor, beleza? Vamos lembrar que quando a gente fala de algo mais específico, que é o caso da dissertação argumentativa, eu vou levar em consideração que eu tenho aí uma tese, então eu tenho um princípio de argumentação mais específico, mais direcionado, tá? Bom, vamos lá. Os operadores argumentativos compõem
a construção linguística dos argumentos. Esse é um ponto importante. Professor, o que são operadores argumentativos? Operadores argumentativos, gente, são expressões que marcam a coesão textual. O que é coesão textual? É a ligação entre as diferentes partes do texto. Por que eu preciso falar de operadores argumentativos? Porque são esses operadores que vão determinar se você está falando de causa e consequência, se você está falando de explicação, se você está falando de adição. Então, esses operadores argumentativos é que vão estabelecer as diferentes possibilidades da relação do seu texto. Quando eu trabalho com isso, eu tenho necessariamente a ideia de que essa relação marca justamente a linha argumentativa que eu vou considerar. Então, isso daqui ele vai marcar o quê? A adição, só para deixar claro, por que eu estou falando de operadores argumentativos? Explicação, relação de causa, relação causal, entre outros pontos que a gente pode destacar aqui, certo? Então, são esses operadores que, por determinar a relação que eu tenho entre as diferentes partes do meu texto, vão necessariamente guiar a minha linha argumentativa, tá? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Sendo também conhecidos por da linearidade, o que é a linearidade? Linearidade é uma organização, é quando você marca que você tem um começo, um meio e o fim. Então, linearidade nada mais é do que a organização do texto, tá? Então, linearidade, professor, você vai notar que é a organização. Começo, meio e fim. Certo? E sequência é justamente o que eu estava falando. Essa sequência vai ser dada pelo quê? Pela adição, pela explicação, pela causa, pela consequência e assim por diante, tá? Então, esses operadores argumentativos, eles servem para deixar claro qual é a relação argumentativa que eu tenho no meu texto. Beleza? Bom, a argumentação pode ser feita pelos seguintes tipos de argumentos, ó. Argumento de autoridade é quando você traz alguém importante que concorde com o que você pensa. Argumento histórico, como o nome já diz, são eventos históricos que vão complementar o que você falou. Argumentos por exemplificação, de novo, toda essa ideia é pautada numa ideia de você citar exemplos que comprovem o que você fala. Comparação, como o nome já diz, compara-se duas situações distintas para provar que o que você fala é verdade. E por raciocínio lógico é, por exemplo, quando você trabalha com relação de causa e consequência, tá? Cada um desses elementos, gente, tem um tipo de operador argumentativo que vão ligar, que vai fazer a ligação entre as diferentes partes do texto. Então, eu só consigo estabelecer, por exemplo, um raciocínio lógico se eu tiver um operador argumentativo que marque, por exemplo, uma relação de causa e consequência, tá? Então, muito importante que você entenda isso. Por esse motivo, eu preciso de mais dos operadores para que minha argumentação seja clara e válida para o meu texto. A partir disso, a gente vai dar uma analisada aqui em como é que monta essa estruturação. Ó, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar quais são os tipos de repertório que você pode utilizar. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto que traz um desses elementos que a gente vai ver. Primeiramente, eu quero destacar para vocês os operadores argumentativos, tá? Olha só, quando eu tenho esse operador argumentativo, por exemplo, diante desse cenário, vale lembrar que existe algo antes, né? Isso aqui é uma representação de um segundo parágrafo. Então, já apareceu algo antes. Como é que eu sei que já apareceu algo antes? Porque eu peguei aqui, ó, um operador argumentativo diante desse cenário. Aí eu vou montar toda essa ideia para que eu estabeleça como é que eu trabalho com esse operador argumentativo, como é que ele vai servir para montar o meu texto dentro da minha linha de pensamento. Então, diante desse cenário, é um operador argumentativo.
significa que eu já trouxe algo antes, que eu já trabalhei com algo antes, e agora eu estou diante desse cenário, eu vou afirmar alguma coisa. Já já vou continuar aqui para você notar como é que é essa argumentação. Mas vamos lá para os nossos operadores argumentativos. Ó, outro aqui, nesse contexto. Que contexto? O contexto que eu acabei de citar. Então veja que a relação é estabelecida a partir desses conectivos, certo? Como por exemplo, o por exemplo aparecendo aqui, por exemplo, claro, ele vai dar uma ideia de exemplificação. Então eu consigo montar uma linha argumentativa. Dessa forma, uma ideia conclusiva, de uma relação de lógica. Primeiro os operadores. Em consonância com tal tese, em concordância. Então eu estou utilizando aqui algo que foi trabalhado nesse sentido. Seguindo, você tem o ou seja. Esse ou seja também marca a ligação entre um estabelecimento de uma relação, e aqui nesse caso de explicação, de forma muito clara, né? O ou seja, tem uma explicação. Bom, além disso, vamos ver outro aqui, se a gente encontra outro. Além disso, que a gente vai encontrar, ó, um ato de instrumento sendo assim, aí eu tenho uma relação mais conclusiva, certo? Todos esses estabelecimentos, todos esses, marcam necessariamente uma lógica de argumentação, tá? Agora vamos analisar que argumentação é essa. Como é que a gente pode notar? Dentro desse exemplozinho aqui, eu tenho várias possibilidades já de argumentação, tá? Já consigo trazer para vocês algumas estratégias argumentativas. Primeiramente, como é que você nota que está tratando de um texto dissertativo? Diante desse cenário, é válido retomar. Quando eu determino é válido retomar, note que eu estou afirmando uma opinião. É a minha visão desse texto. É válido retomar. É uma marca de argumentação aí, tá? É válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho laboral. Esse tema aqui, gente, é um tema que trata da questão do tema que foi até tema do Enem de 2021. Invisibilidade e registro civil. A garantia do acesso à cidadania, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu afirmei, esse primeiro momento aqui, é um momento em que eu afirmo a minha opinião. Veja bem, eu estou afirmando a minha opinião. Diante desse cenário, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho laboral. Esse é o assunto. Eu quero retomar essa precarização do trabalho. Nesse contexto, olha só outra palavrinha que vai marcar a argumentação. É indiscutível, já marco a argumentação, que a ausência de registro civil primordial à certidão de nascimento impossibilita a pessoa de possuir documentos necessários para a vivência social. Aqui, veja que eu já reafirmo de uma maneira muito clara. É indiscutível. Quando eu sou taxativo assim, é uma marca de argumentação. Estou defendendo aqui uma opinião minha. Agora, olha só o recurso que eu vou utilizar. Quando eu utilizo, por exemplo, eu estou claramente utilizando um recurso de exemplificação para defender minha ideia. Bom, documentos necessários para a vivência. Como exemplo, a carteira de trabalho. Então, se eu não tenho o registro civil, eu necessariamente também não tenho carteira de trabalho, tá? Dessa forma, olha a relação de conclusão. É uma relação lógica. É afirmativo. Quando eu trabalho que é afirmativo, pessoal, é outra marca de opinião minha. Veja que eu sou muito taxativo no que eu estou defendendo. É afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho. A relação lógica. Se eu não tenho registro civil, eu não posso ter carteira de trabalho. Se eu não tenho carteira de trabalho, é claro que isso é uma causa do problema que eu tenho relacionado a questão da precarização do trabalho em si. Então, não ter registro, que é a certidão de nascimento, me gera problemas lá na questão das garantias trabalhistas, ok? Então vamos lá. E olha só como eu vou continuar explicando. Tanto é que eu tenho aqui, ó, eu tinha esquecido de marcar esse daqui, mas esse também é um operador argumentativo, ó. Uma vez que marca o quê, professor? Esse uma vez que aqui, gente, ele marca uma noção de explicação.
Ele marca uma explicação, uma vez que. Então eu vou explicar por que ele prejudica o trabalho, por que a falta de certidão de nascimento prejudica o trabalho. Uma vez que inviabiliza a efetivação dos direitos laborais. E aí, de novo, eu vou utilizar aqui a exemplificação. Já usei a exemplificação uma vez, vou utilizar de novo. A diferença é que aqui eu vou utilizar a expressão como férias remuneradas ou, em casos extremos, torna um indivíduo vulnerável a trabalho análogos à escravidão. Trouxe outra exemplificação aqui. Agora, veja bem, esse processo, como eu estou escrevendo um texto dissertativo argumentativo, e ele é um texto formal, ele exige de mim uma postura de repertório sociocultural. Então, eu tenho que trazer alguém que acredite em mim. Daí vai aparecer, além da exemplificação, um repertório de autoridade. Quem foi que eu utilizei aqui como repertório de autoridade? Gilberto Freire. Você de cara vai perceber que aqui você tem um argumento de autoridade. Porque é um cara que sabe, é um cara que conhece, é um cara que é estudioso sobre a sociedade. Portanto, ele é um cara que deve ser considerado, Gilberto Freire. Como é que eu vou defender? Vamos analisar. Em consonância com tal tese. Quando eu digo em consonância com tal tese, o que eu estou dizendo? A pessoa está necessariamente concordando com a tese que foi falada. Qual foi a tese? A minha opinião, que não ter carteira não ter certidão de nascimento atrapalha a relação de trabalho. Aí eu vou provar. Como é que isso atrapalha? Para que eu reforce essa minha ideia de que a precarização do trabalho é resultado da falta de registro civil, eu vou trazer uma autoridade em consonância com tal tese. Quando eu digo em consonância, é uma pessoa que concorda comigo. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, ei, olha, essa pessoa concorda comigo. Se essa pessoa é importante, é sinal de que minha opinião é uma opinião válida. Porque se uma pessoa importante concorda, tá? Do autor Gilberto Freire, vamos lá, em consonância com tal tese, é possível citar a obra Casa Grande e Senzala, do autor Gilberto Freire, na qual ele realiza uma comparação entre o Brasil odierno e o Brasil colônia, em que o trabalho escravo, ou seja, já estou explicando para trazer para o meu tema, ou seja, ato laboral precarizado, é um instrumento de invisibilidade social. Basicamente, por que eu estou falando de invisibilidade social? Porque é o meu tema. A pessoa que não tem certidão de nascimento é uma pessoa invisível. E aí o que eu estou explicando? Eu estou explicando que essa invisibilidade é necessariamente o motivo pelo qual essa pessoa vai ser explorada no trabalho, tá? Então eu trouxe uma autoridade para afirmar isso, para confirmar essa ideia, certo? Depois que eu trouxe um cara importante que concorda comigo, o que eu vou fazer? Eu vou explicar, vou confirmar, vou concluir. Sendo assim, torna-se evidente a essencialidade. Eu vou reafirmar, ó. Torna-se, primeiramente, olha só como eu estou reforçando a minha opinião. Torna-se evidente. É uma fala de opinião. E aí eu vou reforçar a minha história, ó. A essencialidade dos direitos civis. Na consolidação dos... Aliás, a essencialidade do registro civil na garantia dos direitos trabalhistas, para que todos os brasileiros, o que por sua vez coopera em promover a visibilidade cidadã. Beleza? Então note que o que eu utilizei aqui para confirmar minha ideia, para resumir para vocês o que esse parágrafo quer dizer. Primeiro ele diz o seguinte, não ter registro civil atrapalha as garantias de trabalho, certo? Eu vou dar exemplos. Que garantias são essas? Férias remuneradas ou a proteção contra a exploração de trabalho análogo à escravidão. Aí eu trouxe alguém que concorda comigo. Quem é que concorda comigo? Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro importante. Então, se ele concorda comigo, é claro que é necessário que o registro civil aconteça para que eu tenha direitos de trabalho garantidos. Ponto. Basicamente, resumindo, foi isso que essa pessoa falou aqui. Entendido, professor. Notei mais ou menos como é que eu consigo trazer essa história. Então, vamos lá. Para que você entenda rapidamente como é que é essa montagem. O que é argumentação? A argumentação consiste na atividade discursiva, falada ou escrita,
Para o nosso caso, mais especificamente, a escrita nos interessa mais. Utilizada no intuito de influenciar determinado interlocutor por meio de argumentos. Os argumentos demandam uma estrutura composta por... Olha só, foi exatamente o que a gente acabou de ver. Apresentação e organização de ideias. Se você voltar um pouquinho, cadê? A apresentação está aqui, ó. Organização até aqui, apresentei tudo. Aí vamos lá. Apresentação e organização de ideias, estruturação de um raciocínio em defesa do ponto de vista, que é a tese, o momento em que eu trouxe até aqui, ó, afirmei, dei exemplos, voltando. Estruturação de raciocínio em defesa do ponto de vista, tese, e a argumentação. Essa argumentação, gente, essa pronta da estruturação é quando eu trago basicamente o cara que concorda comigo. A argumentação nesses termos pode ser entendida como um processo que, em diferentes contextos, um indivíduo precisa defender uma tese e persuadir o seu interlocutor. A tese, só para pegar o exemplo, o que era? A falta de registro, no caso aqui do parágrafo anterior, a falta de registro prejudica o direito ao trabalho. E aí você tem aqui, como é que eu vou persuadir? Trazendo uma pessoa que concorda comigo. Que pessoa era essa? Gilberto Freire, um importante sociólogo brasileiro. Beleza? Então esse é o nosso direcionamento primeiro. Agora vamos ver aqui quais são os tipos, porque o primeiro que a gente apresentou foi esse aqui, ó. A questão do argumento de autoridade, certo? Existem várias formas de se construir uma argumentação em um texto. Vamos listar agora 5 formas. 5 formas para que você entenda toda essa argumentação. Como é que são as 5 formas? Primeiro, argumento de autoridade. Foi justamente este que a gente acabou de ver lá naquele parágrafo. O Gilberto Freire, sociólogo, concorda comigo, portanto, eu tenho aí essa possibilidade de reforçar a minha opinião. O que é um argumento de autoridade? É quando se utiliza de uma personalidade, por exemplo, Gilberto Freire, de determinada área ou instituição conceituada de pesquisa. Vale lembrar que você também pode colocar aqui uma pesquisa, X ou Y, para reforçar as ideias e persuadir o leitor sobre uma opinião. Beleza? Olha um exemplozinho aqui. Aqui a gente deu um exemplo de um autor, né? Aqui a gente pegou um exemplo de um autor, que foi Gilberto Freire. Personalidade aqui, só para deixar claro. O exemplo que cabe. Gilberto Freire. E, para eu trazer para algo mais específico, que é a questão da pesquisa, segundo pesquisa do Centro de Pesquisas de Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, USP, veja bem, a USP, gente, é uma conceituadíssima faculdade de São Paulo, tá? Universidade de São Paulo. Então, como ela é muito respeitada, é claro que a fala dela, uma pesquisa feita por ela, uma pesquisa que tem uma validade bem interessante. Então vamos lá, 1% dos homens brancos mais ricos recebe mais do que todas as mulheres negras do país. Professor, isso aqui prova o quê? Isso aqui prova, ó, essa história, essa porcentagem aqui, ela prova que o Brasil é um país desigual. Brasil é um país, aqui seria minha tese, né? É um país desigual. Como é que eu provo que o Brasil é um país desigual? Ora, de forma muito clara. 1% dos homens brancos ricos, 1% dos homens brancos ricos recebe mais que todas as mulheres negras do país. Opa, se eu tenho essa realidade aí, eu necessariamente tenho um processo de desigualdade. Desigualdade essa provada ou comprovada por uma autoridade no assunto, que foi a USP, que realizou uma pesquisa e comprovou que o Brasil é necessariamente um país extremamente desigual. A partir dessa lógica, você consegue montar sua estratégia de texto, tá? Outro exemplo aqui. Vamos trazer um outro exemplo, nesse contexto também de autoridade, tá? Nós vimos um exemplo que trazia o contexto de uma citação de uma faculdade, uma pesquisa, e agora vamos trazer uma autoridade no assunto. Ademais, é essencial citar a exclusão democrática
como uma das principais consequências da falta de registro civil. O que eu tenho até aqui, professor? Isso aqui é a minha tese. Qual é a minha tese? A minha tese é que o Brasil é um país desigual, tá? A exclusão democrática. A exclusão democrática é o fato da pessoa não ter participação no voto, certo? Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência de certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor. Então, além da carteira de trabalho, o que falta também? O título de eleitor. Documento necessário para o pleno exercício da democracia brasileira. Sobre esse viés, é possível relacionar tal tese ao conceito de polifonia. Olha só, pessoal. Sob esse viés, é possível relacionar tal tese, que tese? A tese de que a exclusão social provoca também, a exclusão do acesso ao registro civil, provoca também a falta de acesso a falta de acesso à participação democrática mesmo ao voto, né? Eu trouxe alguém que fala sobre isso. Quem é que fala sobre isso? O conceito de polifonia das cidades, desenvolvido pelo técnico Nick Couldry, no qual ele afirma que a democracia é constituída pela atuação de vozes de todos. E por isso, onde não há voz de alguém, não há democracia. Opa, eu trouxe aqui a fala de alguém que trata de igualdade, de democracia. Inclusive, eu poderia ter trabalhado aqui com aquele princípio da própria faculdade, né? Valeria também. Aí eu vou reafirmar, ó. Desse modo, fica evidente que a ausência de registro civil impossibilita a participação política, tá? Vale lembrar, pessoal, que a participação política aqui, a gente está falando muito da questão do voto, né? O que causa o silenciamento da voz daquele pseudo-cidadão brasileiro. Por que eu estou chamando de pseudo-cidadão? Porque ele é um cidadão que não tem registro civil, portanto não tem voz, ok? Ponto. Aqui foi só para dar outro exemplo. Vamos ver aqui, mas também você pode partir para o outro, o elemento histórico. Utiliza como forma de comprovação uma série de acontecimentos e fatos históricos que remetem à discussão do tema. Olha o exemplozinho que foi trazido aqui para vocês. Os problemas da desigualdade no Brasil nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, no século XVI. Opa, eu trouxe aqui um elemento histórico. E vale lembrar, pessoal, que o que eu quero provar aqui? Que o Brasil é um país desigual. Como é que eu posso provar desigualdade? Ora, o Brasil passou, desde o período escravocrata, lá no século XVI, um princípio de desigualdade, uma vez que, principalmente, os negros eram tratados de maneira desigual, ok? Ou opressora. Outro tipo de argumento, o argumento por exemplificação. Pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e assim ajudar a fundamentação. Esse vai mais para a argumentação mais informal, mas também serve na hora que a gente montar um argumento mais de dissertação argumentativa também. Olha só. A violência contra a mulher pode ser percebida em termos práticos, por exemplo, nas sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha. Olha o meu exemplozinho aqui. Maria da Penha, durante o seu casamento. Hoje, além de ser ativista pela causa, tem o seu nome designando a Lei de Proteção às Mulheres. Então, o que eu tenho aí? Necessariamente, eu trouxe o exemplo da Maria da Penha para provar que no Brasil ainda existe violência contra a mulher, certo? É um exemplo muito claro, beleza? Então, isso daí faz com que eu tenha necessariamente a possibilidade de provar o que eu estou falando a partir de um princípio de exemplificação. Vamos ver o outro. Argumentação por comparação. Qual é essa lógica aqui? Faz um comparativo entre ideias distintas, a fim de construir um ponto de vista, apontando semelhanças ou diferença entre as noções comparadas. Então, ou eu comparo por aproximação ou por oposição. Olha só, na Finlândia, as melhorias na educação passaram nos últimos 20 anos, pelo menos por uma sucessão de políticas voltadas para a valorização do professor e capacitação profissional. Já no Brasil, o piso nacional continua muito baixo da média nacional e há um déficit na formação
de boa parte dos profissionais. Ora, essa comparação gira em torno de quê? Na Finlândia eu tenho uma educação de qualidade, na Finlândia, e no Brasil a educação não tem como ser de qualidade porque não se valoriza o professor e porque não se qualifica o professor. Então, nesse sentido, eu faço uma comparação e aí trabalho com essa ideia de oposição entre os dois países. Beleza? Então, esse é o argumento por comparação. E argumento por raciocínio lógico, uma forma de compor as ideias com base nas relações de causa e efeito, gerando uma interpretação que pode ir de encontro à sua tese. Vamos lá, como é que funciona? Um exemplo, o aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em uma diminuição da violência. Logo, se em nenhum lugar resultou a diminuição, logo, o aumento da pena e maior rigidez no sistema brasileiro devem gerar as mesmas consequências. Que consequências são essas? As consequências de não melhorar os índices de violência. Então, basicamente, eu fiz uma relação de causa. Qual é a causa? Se não melhorou em parte nenhuma do mundo, qual é a consequência? No Brasil também não vai melhorar. Daí, gente, olha o operador argumentativo interessante aparecendo. Ó. O logo. Logo para dar essa noção de lógica mesmo, de conclusão do parágrafo, dessa visão mais ampliada dentro dessa concepção. É dessa forma que você vai conseguir organizar as diversas formas de argumentação. É claro, pessoal, que nós vamos trabalhar ainda em vários momentos diferentes para que você monte necessariamente essa linha argumentativa. E é baseado nessa linha argumentativa, no reconhecimento de todos esses processos, que a gente vai conseguir escrever um texto de maneira fundamentada, organizada, racional e principalmente produtiva. Porque a argumentação, além do seu cotidiano, vai ser muito útil, principalmente por todos os processos seletivos que você vai passar na sua vida. A gente deu o primeiro passo agora e vamos caminhar para a gente reconhecer todas as formas e as melhores maneiras de argumentar. Eu me despeço por aqui, a gente se encontra na próxima aula, galera. Até mais!